pessoal, eu sou a Cat Pipoca Musical e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os livros do Nick Hornby para vocês. Nick Hornby é um escritor inglês que ele geralmente utiliza música e esportes nos livros dele. E ele trabalha geralmente com personagens obsessivos ou problemáticos. E eu tenho alguns dos livros dele por aqui, porque o Sr. Pipoca é um leitor assíduo de Nick Hornby. Foi ele que me apresentou, inclusive, ao autor. E eu resolvi gravar esse vídeo para apresentar um pouquinho do trabalho dele para vocês. Quem sabe desperta a vontade de vocês lerem algo dele. Até porque tem alguns dos livros que viraram filmes. Mas eu vou comentar com vocês um a um, assim, né, desses que eu tenho aqui, porque ele escreveu mais vamos ver aí o que vocês acham. O Nick ganhou destaque com o primeiro livro dele, chamado Febre de Bola, e é uma espécie de autobiografia, assim, combinada com futebol. Pode parecer meio chato, mas olha só a ideia. Quando ele tinha 11 anos, o pai do Nick levou ele para assistir um jogo de futebol. A paixão dele pelo time do Arsenal virou uma obsessão. Ele virou o que a gente chama de torcedor roxo, sabe? Aquele chato, assim, bem chato. E o livro é escrito em forma de diário de 1968 até os dias atuais, né, 1992. E é legal porque ele relaciona os altos e baixos do Arsenal com a vida do Nick Hornby. O Nick, ele mede a vida dele não pelos anos que se passam, mas pelos campeonatos do Arsenal. Por exemplo, o divórcio dos pais dele, a chegada de uma madrasta, o rompimento de um relacionamento. As coisas boas também, né? Não só as coisas ruins. Mas ele relaciona tudo isso com os altos e baixos, as vitórias e os fracassos do Arsenal. Em 1995, ele lançou um romance muito legal, chamado Alta Fidelidade, que fala sobre um colecionador de discos. Ele usa toda e qualquer situação na vida dele como um motivo para fazer um top 5. Música, filme, ex-namorada, fracassos, conquistas, tudo vira top 5. A coleção de disco dele é organizada também não por músicos ou por álbuns, mas por épocas da vida. Gravar a mixtape perfeita, cara, é um planejamento assim homérico, porque não é simplesmente, vou botar aqui o lado A, essas músicas, o lado B, aquelas músicas. Não, realmente ele tenta contar uma história com base naquilo. A música é um fator muito importante na vida dele. E no meio disso tudo, ele tenta entender por que as 5 mulheres, assim, foram os melhores relacionamentos dele, terminaram tão mal. É considerado um dos melhores livros do Nick Hornby. Virou filme com o John Cusack e o Jack Black também. É um livro super legal. Dá pra se envolver bastante com o Rob Fleming, é o nome do protagonista. E depois disso, você vai começar a fazer muito top 5. Depois a gente tem Um Grande Garoto, de longe o meu livro e filme favorito do Nick Hornby. O livro conta a história do Will Freeman, que é um cara lá pelos 30 anos de idade que ele inventa que ele tem um filho para ele poder participar de reuniões de pais solteiros com a intenção de conhecer mulheres. Mães solteiras, né, no caso. Só que daí ele conhece um rapazinho que saca qual é a dele e meio que usa isso de chantagem para poder passar as tardes na casa do Will, conversando, trocando ideia sobre o colégio e tal. É um guri novinho, porque a mãe desse menino, passa por muitos problemas, ela tem depressão e tudo mais, já tentou suicídio. Ela não consegue ter um contato muito próximo com o filho dela. Ele começa a frequentar a casa do Will, eles criam uma amizade muito legal. O livro é muito delicado e bem divertido, o filme também é super massa. Eu dou muita risada toda vez que eu vejo. Sabe aquela música Killing Me Softly? Vocês vão ter outro significado pra ela depois que vocês lerem o livro, assim. É muito legal, sério, vale muito a pena. O Nick lançou nesse meio tempo outras coleções de contos, outros livros e tal, mas o próximo que eu quero falar a respeito é Uma Longa Queda. Foi o primeiro livro que eu desisti de ler na vida. Raquel, então por que você tá indicando? Chego lá. O livro saiu em 2005 e eu acho que eu não li ele na época certa, porque eu achei tudo muito arrastado, chato, exagerado. Mas quando eu tive contato com o filme, que foi lançado em 2014, eu tive outra perspectiva da história e voltei a me interessar por ela. Na virada do ano, se eu não me engano, um grupo de pessoas que não se conheciam antes se encontram no topo de um prédio porque elas iam cometer suicídio. Mas naquela confusão, tipo, vai você, não, eu quero estar sozinho quando isso acontecer e tal, eles acabam se abrindo um com o outro, comentando as motivações que realmente levaram eles a tomar essa decisão. E eles fazem uma espécie de pacto, tentar resolver cada um dos seus problemas, e se não der certo, depois eles se encontram ali de novo. É um livro com uma pegada, assim, de bastante humor negro. O que eu acho legal dessas histórias é que quando você tem contato com elas, faz um pré-julgamento, né? Você pode achar que aquilo talvez não é um motivo suficiente pra pessoa fazer isso, mas o Nick, ele elabora bem as histórias a ponto de a gente entender as motivações da pessoa e torcer pra que ela mude de ideia. Eu recomendo pra quem gosta dessa temática, é um livro bastante polêmico também, mas que vale
vale a pena conhecer. Se você ficar na dúvida, as coisas que eu falei, assiste o filme primeiro e se interessar, vai atrás do livro. O livro Slam, ele foi lançado em 2008. O protagonista, o rapaz que narra a história, é um adolescente, assim, skatista. E ele conta o dia a dia dele pra um pôster do Tony Hawk. E o pôster responde pra ele. Só que como esse pôster responde pra ele, vocês vão descobrir na história. Essa rotina dele é alterada quando ele conhece uma menina. Eu acho que ela tem a idade dele, alguma coisa assim. Começa aquele rolinho e tal, nananã. E a menina engravida. Só que eles são adolescentes. Então o livro aborda a gravidez na adolescência, só que sob o ponto de vista do rapaz. Então, como que a vida dele muda depois que isso acontece. Em Julieta Nua e Crua, a gente tem uma história também um pouquinho diferente, mas ainda envolvendo obsessão. A gente tem o protagonista, o Duncan, que ele é muito vidrado em um músico. Esse músico largou a carreira dele sem motivo aparente e é uma coisa que incomoda esse rapaz. Ele quer saber por que esse músico largou a carreira dele por conta, né, do quê? Essa obsessão é uma coisa que incomoda um pouco a esposa dele. Então, o relacionamento deles ficou um pouquinho abalado por conta disso, dessa busca eterna do guri. E aí acontece uma parada. O próprio músico, que é recluso e tal, ele se afastou, entra em contato com a esposa desse rapaz por conta do último álbum dele, Julieta. É diferente, é uma pegada um pouco diferente, mas também é bacana de conhecer. E é um livro fininho e tal. Eu acho que esse não tem filme nem nenhuma adaptação do tipo ainda. E por último, Funny Girl foi lançado recentemente no Brasil e homenageia um filme dos anos 60 lá que ganhou o Oscar com a Barbara Streisand. Essa mulher aqui. A trama do livro também se passa nos anos 60 e tem como protagonista uma garota que o sonho dela é ser comediante. Só que ela é muito bonita e aí as pessoas ficam chamando ela pra outros tipos de anúncios, assim, tipo de biquíni e tal, coisa arada, não levam ela muito a sério. Mas ela consegue espaço no programa de TV, só que depois de um tempo a vida começa a imitar a arte e ela tem que tomar outras decisões. Só que esse livro não fala só dela, ele fala também sobre os bastidores de um programa de TV e tal. Tem umas discussões, assim, bem interessantes que quando você coloca no contexto dos anos 60 a coisa fica mais crítica. Foi lançado no Brasil recentemente pela Companhia das Letras, coisa que eu dou graças a Deus, porque as edições deles estão bem mais bonitas. Acho que é isso, então. Eu queria comentar um pouquinho rapidamente com vocês sobre esses livros. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, deixa seu comentário aqui embaixo pra gente continuar conversando e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!